tudo Boa bem? tarde, Gondim. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer te receber aqui nesse espaço da Faculdade Alegria. Unida. Você é um amigo, um parceiro da nossa instituição já há tantos anos e recebê-lo aqui para esse bate-papo é uma honra, uma alegria. Tenho certeza que vamos passar um momento aqui muito frutífero. Se Deus quiser, vai ser muito bom. Que bom. Para mim uma honra, uma alegria muito grande. Sei que muitas pessoas de diferentes lugares vão participar com a gente e espero contribuir da melhor maneira possível. Tá bom. Bom, eu estou explicando aqui, Gondim, para o pessoal, o que é esse espaço, qual é a proposta da Unida nesses dias. Aproveitando, você também tem feito aí, a partir das suas mídias, uma série de vídeos. Nós estamos levando em consideração, com seriedade, né, as orientações técnicas, científicas da OMS a respeito da quarentena, do enfrentamento racional, né, equilibrado, maduro a essa pandemia. E a Faculdade Unida, ela entendeu isso, abraçou essa reflexão também. E durante esses dias, como você tem feito aí na sua comunidade, nós temos disponibilizado uma série de cursos aqui nessa plataforma, na plataforma lá do Google Meet, e também as aulas continuam. E esse espaço é o espaço que nós agora construímos. Começamos semana passada com o professor Paulo Nogueira, discutimos um pouco aqui sobre literatura pseudepígrafa, apócrifa, o Novo Testamento. E hoje nós continuamos essa série de lives. A minha filha está me mandando aqui um recado. Olha o zap do computador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui fazer um print aqui. Tá bom. Para divulgar no meu Instagram, que a gente está para o pessoal entrar, tá bom? Espera um instantinho. Ótimo. Fique à vontade aí. E nós, então, começamos essa série de... Espera aí que o Ricardo está lá com problema na internet. Pronto. Conseguiu aí, Gondim? Espera aí, eu estou tentando aqui. Espera aí. Eu vou pedir a Jerusa para fazer para mim, para não atrapalhar. Ótimo. Boa tarde, Jerusa. Entra lá e faz um print para a gente divulgar que a gente está ao vivo. Entra lá e fazer o print? No teu, Show. Vai lá. Não quero e aí, nós começamos essa série de lives. A Faculdade Unida também tem vários polos. Inclusive, temos uma parceria com a Bethesda, né, com a Igreja Bethesda. Há um polo da Unida oferecendo pós-graduação, graduação em teologia e uma série de outros cursos aí no espaço da Igreja Bethesda. Além da Igreja Bethesda, faz um print, mano. Se você se interessar em... Creio que daqui a pouco nós vamos passar dessa fase, né, de quarentena. Se você se interessar, quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos, durante a quarentena também é possível, porque esses cursos são online e os polos estão espalhados por todo o Brasil. E um desses lugares que acolhem a Unida como polo é a Igreja Bethesda, aí em São Paulo, pastoreada pelo Gondinho. E existem outros lugares também. E a ideia é construir espaços de reflexão teológica, de formação acadêmica. E a Igreja Bethesda aí em São Paulo e o Gondim e a sua equipe tem acolhido a Faculdade Unida. Então, é uma honra estarmos nessa parceria, viu, Gondim? Uma alegria muito grande. Eu tenho grande admiração pela Faculdade Unida. Sei que vocês estão prestando um serviço inestimável à formação teológica, à formação do pensar. Hoje, pensar se tornou uma mercadoria tão rara. E estimular o pensamento, para mim, hoje é uma das ações mais dignas num país em que ainda tem gente defendendo terra plana, né? Então, a gente estimular o pensamento, bom senso, e isso a Faculdade Unida tem sido imprescindível para o Brasil, para a América Latina, para o pensar teológico latino-americano. A minha admiração por vocês todos aí é enorme, todos e todas. Que bom. No mar de obscurantismo,
uma ilha de sensatez é sempre motivo de celebração, né? E fico feliz por encontrar espaços, comunidades de fé, como a Bethesda. Já estive aí na época com o Ronaldo Cavalcante, outros companheiros e companheiras lançando um livro. Então você percebe que é um espaço de reflexão, é uma comunidade de fé, mas uma comunidade de fé com a capacidade de pensar sobre o mundo e pensar sobre Deus numa perspectiva muito mais libertadora, arejada. Então, graças a Deus por essa parceria, graças a Deus pela igreja, pela comunidade, pelo teu ministério, e é isso aí. Muito bom. Muito bom. Gente, vamos lá. A nossa proposta hoje aqui é conversar um pouquinho sobre o tema relacionado a falar sobre Deus, né? O discurso sobre Deus em um contexto de crise, de pandemia, ou seja, o falar sobre a divindade, a construção discursiva sobre Deus, especialmente em contextos como estes pelos quais, né, estamos passando, esse tempo pelo qual passamos. E para quem está chegando aqui no Instagram da Faculdade Unida, o Ricardo Gondim, ele é pastor na igreja Bethesda, em São Paulo, né, que também existem várias outras extensões da igreja Bethesda pelo Brasil, e ele é o pastor responsável por esse processo, por esse ministério. O Gondim também é formado em teologia, tem mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Inclusive, quando eu estava caminhando no meu mestrado, o Ricardo já estava lá terminando a sua dissertação. Além disso, é um escritor já há muitos anos. Talvez você não saiba, sabe, Gondim, eu quando eu comecei a estudar teologia, em 2002, tinha 17 anos, fui para o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E um dos primeiros livros, um dos primeiros livros que li lá foi aquele teu texto sobre é proibido. Eu era assembleiano, é proibido. Eu lembro que na época a leitura daquele texto, no contexto no qual estava, foi muito interessante. E desde aquela época e antes daquele tempo mesmo, o Ricardo tem produzido muita coisa. A sua formação teológica foi se desenvolvendo e interessante como também a discussão teológica foi se desenvolvendo nesse processo. Hoje o Ricardo é mestre em ciências da religião e tem produzido muita coisa, tem produzido coisas acadêmicas, coisas pastorais. Quer dizer, o Gondim é um escritor que tem produzido muita coisa boa há muito tempo e influenciado já uma geração de seminaristas, de pessoas da igreja. Eu costumo dizer que o Gondim representa mesmo uma reflexão teológica no espaço da igreja que desde sempre foi muito vanguardista. No seu contexto, sempre muito vanguardista. Então, esse é um pouco aí do Ricardo Gondim, do que ele produz. Gostaria de falar alguma coisa, Ricardo, sobre isso? Não, você falou mais do que eu mereço aí. É isso aí. Bom, a nossa discussão hoje passa um pouco pela produção discursiva que nós chamamos de teologia. Teologia, antes de qualquer coisa, é uma tentativa de descrever, de falar, de pensar, usando a linguagem, né? As teorias da linguagem, especialmente após a virada linguística, que é um movimento muito sério, que tem sido um espaço profundo de provocação à teologia, ela tem explicado para a gente, e as teorias do discurso em geral, tem nos mostrado que os limites do mundo são os limites da linguagem. Há uma frase famosa do Wittgenstein que diz que fora da linguagem não há realidade. Quer dizer, é na explosão das metáforas, é no encontro dos textos, é na manifestação da palavra que a realidade se dá. Não é? O que pensamos, a maneira como comunicamos, a construção de mundo, todas estas coisas se dão num processo extremamente complexo em redes simbólicas da linguagem. Os teóricos da linguagem, então, vão nos provocar, nós que gostamos de falar sobre Deus, né, vão nos provocar, nos apresentando um mundo que perde agora o seu teor metafísico, não é? A sua força simplesmente vinculada a uma realidade que se descreve pelo conceito. Pelo contrário, a própria realidade agora, nessas reflexões, se torna um resultado simbólico dessa linguagem. Há um teólogo que eu sei que
que o Ricardo gosta muito, o teólogo, pedagogo, psicólogo, psicanalista, né? Rubem Alves, que vai dizer o seguinte, que a religião, naquele livro tão bonito que ele escreveu há um bom tempo, que a religião ela é uma rede simbólica, não é? Uma rede simbólica, inclusive, que nós deitamos e tentamos compreender o mundo. Então, falar sobre Deus é um ato corajoso da linguagem. Aí, Ricardo, é aí que a gente entra nessa discussão pensando o seguinte, se a realidade ela é essa construção da linguagem e fora da linguagem não há realidade, este Deus, que alguns diziam que era só projeção do que havia de melhor, o desejo em nós, etc., ele também é resultado de processos simbólicos que essa linguagem produz. Quer dizer, então falar sobre Deus é algo muito difícil. A pergunta é possível, de maneira justa, falar sobre Deus? E como é possível fazer isso? Eu acho que sempre justo falar sobre Deus, desde que nós sempre levemos em consideração que a nossa linguagem tem limites, né? A nossa linguagem ela é limitada na abordagem daquilo que a gente chama de mistério. E eu falo de mistério não como aquilo que não aquilo que é obscuro, mistério não é aquilo que está escondido. Mistério é aquilo que a minha linguagem não dá conta. Quer dizer, a minha linguagem não dá conta de eu descrever plena e totalmente aquilo que para mim é um mistério. Então, quando eu respeito esses limites, eu posso falar de Deus. Quando eu ouso dar à minha linguagem a capacidade descritiva do todo, ou de alcançar as fronteiras infinitas, aí eu não posso. Eu estou proibido de falar de Deus, porque Deus está para além da minha linguagem, está para além de qualquer definição. E, Kenner, uma coisa que muitos dos religiosos, que se dizem leitores da Bíblia, que na verdade a grande maioria não lê a Bíblia, a grande maioria lê textos pensados para comprovar a sua teologia, é que nos relatos bíblicos, nas narrativas bíblicas, que vêm da tradição oral e que já sofreram traduções para poder saírem da linguagem oral e irem para a linguagem escrita, quer dizer, a maior tradução da Bíblia, ela não foi do hebraico antigo, ou do aramaico, ou do grego antigo, ou do grego koiné, para a língua que a gente fala hoje, o nosso português, ou inglês, ou qualquer outro idioma. A maior tradução da Bíblia foi quando ela teve que ser traduzida das tradições orais, se colocada num texto. Isso aí já é uma grande tradução. O que não se leva em conta quando está se falando de Deus, muitas vezes, é que as narrativas bíblicas, todas elas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, até peço licença aí para lidar com o Antigo Testamento, chamando de Antigo Testamento, que na verdade é a Bíblia hebraica, né? É a Bíblia hebraica, mas por vício de linguagem acabo chamando de Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na verdade, e o Novo Testamento, eles não têm uma linguagem homogênea de Deus. Não existe. Essa ideia é uma ideia do fundamentalismo, que não está presente sequer nas narrativas da Bíblia antiga, da Bíblia hebraica, de um só Deus. Não existia uma só concepção de Deus entre judeus, nas tradições judaicas, nas tradições semitas. Não havia uma concepção de Deus. Deus era imaginado, Deus era poeticamente descrito, Deus tinha diferentes percepções a partir das diferentes realidades em que eles viviam. Isso está muito presente na Bíblia. Você pode seletivamente escolher uma percepção do Deus general, de guerra. Você pode seletivamente pensar lá do Deus que sara a terra, ou do Deus que faz chover,
ou do Deus que não permite que o gado adoeça, ou do Deus déspota, ou do Deus frágil, do Deus que precisa descer à terra para averiguar o que realmente está acontecendo. Essas percepções estão lá na Bíblia. Então, essa ideia de que existe um só Deus, um só Senhor, um só Javé, um só Yavé, um só Jeová, o nome que você queira dar, isso é um esforço já tardio do fundamentalismo, ou tardio da própria ortodoxia, e depois vai se acirrar no fundamentalismo, de dizer que a Bíblia é um só bloco, é uma só percepção de Deus, uma percepção progressiva da divindade. Não, até mesmo nos textos proféticos, tardios, pós-exílio, as percepções de Deus também são, obviamente, tinham que ser muito, muito, muito instáveis. Às vezes eles viam Deus de uma maneira, o Deus que traz Ciro pelo cabresto, pelos freios da boca, como se fosse um servo, e outras vezes você tem o Deus que está sofrendo, muito parecido com um homem que foi traído, como é o livro de Oséias. Então, essas percepções da divindade não são homogêneas. A linguagem não é a mesma. A linguagem não é descritiva, ela é poética, muitas vezes. Ela é reconhecidamente, e a Bíblia reconhece, uma linguagem frágil, que joga, muitas vezes, para a nossa imaginação, joga para a nossa percepção mais da sensibilidade, do amor, do afeto. Né? Você citou o Rubem Alves, e o Rubem Alves gostava muito de dizer essa coisa do Deus que você degusta. Né? E isso está na Bíblia, inclusive, o texto do Salmo, que diz assim: vinde e provai que o Senhor é bom. E provar não no sentido de pôr ao teste, né? Provar no sentido de degustar mesmo. Esse é meu corpo que é entregue para vós. A gente traduz por vós, mas é para vós. A expressão mais próxima é um corpo que eu dou para que vocês sabe, comam, bebam esse corpo, né? A ideia de degustar Deus, né? Então você tem essas eu às vezes me ressinto muito quando eu preciso colocar algum pensamento, alguma ideia, e as pessoas falam assim: mas o texto tal não diz isso assim, assim, assim. Aí, mas isso não está na Bíblia. E eu digo para as pessoas: tá. Também, mas tem esse outro aqui também. Tem esse outro aqui também. Né? Eu conversei com o Miguel Bonino uma vez, e ele falou assim para mim: é interessante, Ricardo, a gente perceber que Jesus, quando foi revelar Deus na sua geração, ele realmente teve que escolher qual imagem de Deus ele iria passar. Porque ele tinha um monte de percepções da divindade que foram ensinadas a ele. Foi ensinado esse monte de percepções da divindade, e Jesus teve que dizer o seguinte: não, essa aqui não serve, essa aqui eu não vou falar, eu vou revelar Deus como Pai. Quer dizer, ele podia ter escolhido: eu vou revelar Deus como um justo juiz, eu vou revelar Deus como um general de guerra, eu vou revelar Deus como uma majestade sentada num trono. Não, mas eu quero mostrar Deus como um Pai. Essa percepção de Jesus, e dizer: essa é assim que eu vou expressar Deus, já foi uma escolha linguística. Né? Uma escolha exatamente. E você aponta uma coisa muito interessante, cara, que é essa face polifônica sobre Deus na própria Bíblia hebraica. Uhum. Isso é interessante. Não há uma única voz sobre Deus. Para nós termos ideia, a própria história do monoteísmo em Israel não é um monoteísmo monofônico. Você tem tradições profundamente politeístas na percepção, na imaginação israelita sobre Deus. Né? Você tem a relação de Abraão com uma série de divindades que não se enquadrariam, por exemplo, nesse Javé deuteronomista pós-exílio. Uhum. Você tem a presença de uma sabedoria que entra em conflito o tempo todo. Ora,
como você considerar, por exemplo, textos dos Salmos vinculados a um tipo de sabedoria meritória? Se é justo, se dá bem. Se é ímpio, se dá mal. Logo, se está se dando mal, é porque é ímpio. Se está bem, é porque é justo. Aí você tem um Jó que rompe com essa sabedoria, ou seja, você percebe duas vozes, inclusive, vozes em conflito a respeito do mesmo jeito de pensar Deus. Não há uma monofonia na Bíblia, há uma tendência polifônica, plural, não é? Aberta. Nesse sentido, a Bíblia, desde a Bíblia hebraica, é profundamente progressista. Sim. Não é conservadora, dogmática, né? em seu falar sobre Deus. E isso aponta para a gente exatamente o que você está falando. Quer dizer, quando você elimina a possibilidade das outras vozes sobre Deus, você está esperando da fé bíblica, por exemplo, algo que ela mesma não pode dar. E nunca pretendeu dar. A Bíblia nunca... O Jack Miles, no livro dele sobre Deus, uma biografia, ele fala, que é um excelente livro, ele fala sobre um outro tipo de tradução da Bíblia, teológica, quer dizer, uma outra categorização da narrativa bíblica, que foi não só da tradução da oralidade para a escrita, mas a decisão de encadernar os rolos da Bíblia. Porque no mundo antigo, os rolos, os escritos, os papiros, as placas escritas, elas não eram encadernadas. Elas ficavam encostadas lá numa parede, numa sinagoga, ficava tudo encostado na parede. Então, em que ordem nós vamos ler esses livros? Qual é a ordem que nós vamos colocar esse livro? Isso já foi uma decisão teológica, de encadernar num livro que a gente chama de códice, né? Que é o livro encadernado. Isso já é muito tardio na história. Então, no mundo antigo, as pessoas não tinham essa ideia da revelação progressiva. As pessoas tinham... Vamos ler hoje qual? Vamos pegar isso aqui. Aí pegava lá o livro lá dos Salmos, ou pegava lá o livro do Eclesiastes, ou o livro que tivesse, porque eu duvido que alguma sinagoga tivesse todos os livros lá empilhados um em cima do outro. Então, no mundo antigo, essa polifonia dependia, inclusive, do acesso que eles tinham àquele determinado livro, àquele determinado rolo. Quer dizer, é muito possível que uma determinada igreja, uma determinada sinagoga, um determinado clã não tivesse acesso, mesmo considerando a tradução já da oralidade para a escrita. Show demais. Mas mesmo assim, eles não teriam acesso a todos os livros. Eles teriam acesso a um, teriam a outro. E é aquela que vai prevalecer. É aquela visão que vai prevalecer. E vai prevalecer aquela visão porque ela é a que o rabino lá, o mestre, ou o pai de família, conseguiu ler e conseguiu falar para o pessoal. E talvez eles ficaram com aquilo e depois foram surpreendidos com a outra percepção da divindade. E uma outra coisa que eu também acho que muitos de nós não levamos em conta nessas diferentes percepções da divindade, é que nós achamos, por causa disso, que a Bíblia está encadernada do Gênesis ao Apocalipse, e a gente acha que tem uma linha que é conduzida de um ao outro, que o livro que começa com o Gênesis. A gente acha na nossa cabeça assim, não, tudo começa com o Gênesis. Os melhores biblistas dizem o seguinte, que os eventos fundantes da Bíblia são dois. Quer dizer, são dois eventos que provocam as grandes narrativas, né, que vão fazer parte do texto, e provocam os textos em si, que são a narrativa do Êxodo. Sim, importante, isso. E do exílio babilônico. São os dois momentos fundantes
de toda a narrativa bíblica. Então é o seguinte, por que foi escrito o Gênesis? O Gênesis não foi escrito para explicar o mundo. O Gênesis foi escrito para explicar por que os judeus chegaram no Êxodo e estão saindo do Êxodo. Sim. O evento fundante é o Êxodo. E para explicar o Êxodo, ele tem que começar lá do começo. É como se estivesse fazendo um flashback. Sim. Sim. Estamos aqui nessa situação, ou saímos dessa situação, ou a história de termos chegado nessa situação e termos saído da situação foi devido a... Aí começa a contar, é como um flashback de uma série. O Milton, você está falando de Gênesis, Gondim. O Milton Schwantz, ele tem um texto chamado Projeto de Esperança, que ele faz uma análise do capítulo 1 a 11 de Gênesis. E é bonito que ele diz que está em sintonia com o que está dizendo. Quer dizer, esse Gênesis de 1 a 11, antes de ser um projeto biológico, um projeto histórico, qualquer coisa desse tipo, ou uma descrição simplesmente do mundo, ele é um projeto de esperança diante de um sistema do exílio que provocava provocava entre os judeus uma espécie de desesperança. Quer dizer, há uma constelação de deuses encarnados no imperador. E aí vem a teimosia de um grupo de refugiados no exílio e diz, não, estes são só criaturas. Criador é Elohim. Quer dizer, isso produz uma desmitologização, mitologizando o mundo, dizendo, ó, esses não são deuses. Então, se esses não são deuses, o imperador não encarna Deus nenhum. Nós temos a figura de Deus na caminhada conosco. Quer dizer, aí o Milton diz, pois é, por isso que ele descansa no 7º dia. Enquanto nós trabalhamos aqui durante 15, o nosso Deus nos liberta para trabalharmos só 7. Sim. Aí Milton diz, na verdade, é um projeto revolucionário de esperança. Exatamente. Exatamente. E da mesma maneira a gente lê, por exemplo, o Eclesiastes, né? Que é um livro pós-exílio, e aí aquilo que você falou, você tinha toda aquela tradição do Deuteronômio que explicava, do mundo deuteronômico, que explicava o mal e o bem. Deuteronômio 28. Quem foi obediente está se dando bem na vida. Quem pecou e transgrediu a Torá está sofrendo. Porque Deuteronômio 28 diz isso. Exato. Eu ponho diante de vocês hoje o bem e o mal. Escolhei o bem como? Cumprindo com os mandamentos da lei. Só que os judeus, e aí a gente tem até um salmo, acho que é o 44, que tem uma canção dos Salmos, que ele diz assim, o que foi que aconteceu, Deus? Nós tentamos a vida inteira andar contigo. Deu tilt. Deu tilt na dogmática. Deu tilt na lógica. Essa lógica de causa e efeito não funcionou. Porque o povo que mais sofreu era a menina dos olhos de Deus. O povo que nunca conseguiu ser o esplendor da terra era aquele que Deus disse que tinha escrito na palma da sua mão. Aí você tem o texto do Eclesiastes. E o texto do Eclesiastes está dizendo o seguinte, olha, toda aquela lógica que a gente construiu no passado de causa e efeito, de bênção e maldição, ela ruiu por terra. E ela ruiu por terra diante da realidade brutal de Israel. Portanto, é um texto que aparentemente é um texto duro, pessimista, mas ele não é pessimista, é uma leitura da realidade a partir do exílio, a partir de um outro momento que Israel passa, que inclusive o livro de Jó, hoje já se sabe que o livro de Jó também é pós-exílio, que Jó foi escrito também como um livro a partir da crise sem respostas. Nós não temos respostas, não sabemos o porquê, nós não temos condições. E quem está tentando explicar o porquê da coisa está dando bola fora, está chutando para fora, porque nós não sabemos o porquê, o que acontece conosco. Então, essas percepções que a gente faz, e voltando aqui à linguagem, nós já estamos numa digressão aqui agora para o texto. Né? Mas tá beleza, tá naquela... Mas assim, essas percepções que a gente tem da Bíblia como uma narrativa em que Deus está misteriosamente conduzindo a história,
misericordiosa e misteriosamente costurando os pontos do que vai ser, ela não bate com a realidade, inclusive, do texto bíblico. Muitas pessoas me perguntam e dizem assim, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Aí eu tenho vontade de dizer para as pessoas assim, me mostre um texto do Antigo Testamento em que estava previsto profeticamente que Israel ia se dividir em dois, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Onde que estava isso? Onde é que tem essa percepção de um reino dividido? Essa ideia de que Deus está engrenando as peças da própria história de Israel e do próprio caminhar da humanidade, ela não tem respaldo nessa percepção que a gente tem né, da divindade a partir da sensibilidade, da poesia, do clamor, do choro, do riso, da lágrima. Nós não temos isso no texto do Antigo Testamento. O que nós temos, que pode ser feito, é o que a teologia sistemática fundamentalista fez. Elabora toda uma teologia, elabora todos os seus pressupostos, um modelo de interpretação, os modelos de interpretação e as suas doutrinas e as suas fronteiras teológicas e doutrinárias, e aí vai a cata de textos que corroborem com aquilo. Aí você acha sempre, você vai ter, inclusive, uma percepção unificada, linear e unificada de Deus. É um só. Aí você acha, mas você acha tendo que ser desonesto com outros textos, ou dizendo, não, esse texto aqui a gente não pode levar muito a sério, porque isso aqui é um antropomorfismo. Não, isso aqui é um antropomorfismo. E aí eu sempre digo o seguinte, e qual imagem de Deus na Bíblia não é antropomorfismo? Qual? Como que a gente pode falar da divindade sem usar o recurso do antropomorfismo? Sem usar o corpo. O fora corpo. do corpo. Como se fala de Deus, como se fala de Deus fora do corpo. Fora do corpo. Como? Numa abstração que não existe, né? Não existe. Agora, tem um crítico literário canadense, o Northrop Frye, que ele é crítico literário e se preocupa muito com a questão do texto bíblico. Ele tem um livro chamado O Código dos Códigos e o outro que é Anatomia da Crítica. Ele vai usar o conceito de mitos enquanto narrativa para dizer o seguinte, que a Bíblia ela é um grande mitos, é um grande mito, e que é um pouco desse texto que você citou também, a história de Deus, né? Quer dizer, antes de você prosseguir, faz logo a ressalva do que é esse mitos. Ok. Isso, vou fazer. Obrigado. Mitos, não como mentira. Mitos como uma construção narrativa que busca a unidade e que dá conta da vida daqueles que narram. O mitos, ele é uma verdade profunda, mas é uma verdade que está para além das categorias da modernidade sobre verdade. O mitos é uma narrativa que cria mundos, que organiza mundos. Só quem é racionalista e completamente avesso à linguagem religiosa vai achar que mitos é uma mentira. A própria antropologia cultural já nos mostrou que o mitos é uma narrativa de construção, de compreensão, de análise do mundo. Um exemplo, quem fala melhor sobre o amor? Um biólogo que vai explicar as enzimas que nascem na cabeça quando amamos, ou o poeta que explica com metáforas e narrativas essa experiência humana tão profunda? Quer dizer, então, o mitos é uma verdade a partir das suas categorias. Então, assim, por Northrop Frye, a Bíblia é um grande mitos nesse sentido, uma unidade que tenta construir e narrar o mundo. Ele tenta fazer isso usando a crítica literária de Gênesis e Apocalipse, mas ele mesmo admite, quando ele entra dentro da mata da Bíblia, aí é um conflito profundo de linguagens, de metáforas, de memórias, de especificidades, de tentativas.
E exatamente nesse contexto da crise. A linguagem ela tem o poder de construção de sentido exatamente nos momentos de maior crise. A própria história, essa história evolucionista do ser humano, vai dizer que a linguagem surge exatamente numa crise dos seres humanos diante da vida. Uhum. E a Bíblia não é diferente. Você citou sobre mudanças e os conflitos humanos que produzem os textos. Isso é muito claro, sabe, Ricardo? Quando você falando, vem logo na minha cabeça, por exemplo, a historiografia deuteronomista. Uhum. Você tem uma teologia no mundo antigo que diz o seguinte: se uma nação perde para outra, é porque uma divindade venceu a outra. Não é? Uhum. Quer dizer, então se o templo caiu e o povo foi levado para o exílio, Marduk venceu Javé. Aí como dar conta de uma crise dessa? Aí o historiador deuteronomista e o próprio o Deutero Isaías, que são textos exílicos, dirá o seguinte: não foi Javé que perdeu. Javé controla a história. Ele está simplesmente purificando o seu povo. Veja, olha, é uma reação da linguagem teológica diante de um tilt mesmo. Um tilt teológico do mundo antigo. Ou seja, então, se realmente perdemos porque a outra divindade venceu, o nosso templo caiu. Nós estamos em exílio. Qual resposta dar diante disso? Como a gente dá conta disso? Como que a gente lida com isso? Aí a fala de Deus vai ser filha exatamente de um processo profundo de dor, de consciência e uma dor teológica. Ou seja, falar sobre Deus também é resultado de dores que a linguagem dá conta, não é? E você ainda tem uma outra questão que muitas vezes nós não levamos em conta, é que as duas tradições, por assim dizer, os profetas tardios, pós-exílio ou do exílio, entraram em conflito direto com a tradição sacerdotal de Israel. Né? Isso está claro no texto bíblico. Em outras palavras, os profetas, e eu não quero nem entrar aqui na cronologia de cada um deles, mas os profetas, de uma maneira geral, eles expõem a tradição sacerdotal como fracassada. Né? Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 1, quando ele diz o seguinte: olha, Deus está com náusea. Está com náusea, Deus tem ânsia de náusea das orações, das festas, do derramamento de sangue de vocês. Jeremias chega a dizer o seguinte: Deus nunca pediu a vocês que derramasse sangue. Nunca. Isso nunca aconteceu. Isso foi uma construção sacerdotal. E a razão do fracasso, de novo, né, uma explicação para o fracasso, é o seguinte: é que se nós perdemos nesse conflito entre duas divindades, ou entre os deuses, nós perdemos não porque o nosso Deus é fraco, nós perdemos porque a nossa sociedade está enfraquecida eticamente. Porque nós paramos de dar de comida para o órfão, nós paramos de cuidar da viúva. O fracasso de Israel ele não foi sacerdotal, não foi por falta de oração. O fracasso de Israel não foi porque o nosso Deus é fraco. Isso é a grande tradição judaica. A grande tradição judaica é o fracasso de Israel aconteceu porque nós nos deixamos enfraquecer internamente, não no moralismo ou no ritualismo, mas nós deixamos nos enfraquecer na ética. Nós paramos de ser uma nação com conteúdos éticos. Quer dizer, nós não mantivemos aquilo que deveria ter sido mantido desde o período lá do Deuteronômio, que eram os nossos conteúdos éticos, os nossos conteúdos de justiça social. E uma nação que não tem justiça social, ela fracassa diante dos seus inimigos. Essa é a grande questão dos eu ouvi agora recentemente aquele teólogo negro lá dos Estados Unidos, de Harvard. Cone? Não o Cone. Cone já morreu. O que está vivo agora, tem o cabelo todo eriçado, assim, eu lembro já. Ele diz o seguinte: Jesus foi uma nota de rodapé brilhante do profetismo judaico. Quer dizer, ele dá continuidade a essa tradição profética.
Jesus dá continuidade a essa tradição profética, escolhe acrescentar ao relato do Eclesiastes, que é um relato cru da realidade. Jesus lê o Eclesiastes, aceita o Eclesiastes como visão de mundo, Jesus aceita o Eclesiastes como visão de mundo, mas acrescenta um elemento ético ao Eclesiastes, que é o amor ao próximo, que é cuidar do vizinho. A realidade de Jesus, descrita no Novo Testamento, é uma realidade crua do mundo. Não é uma realidade cor-de-rosa, de um mundo bem ajustado, em que os filhos de Deus estão protegidos, que os seguidores de Javé estão numa bolha de proteção. Não, no mundo tereis aflições. Vocês vão ser denunciados nas sinagogas. Vocês vão morrer. Vocês vão, preparem-se, vocês vão passar necessidade. O servo não é maior do que o seu senhor. Eu passei por isso, vocês vão passar por mais ainda. Agora, como é que a gente enfrenta uma realidade crua dessas? Apelando à lógica do Deus que engrena toda a história? Não, vamos fazer o seguinte, vamos aceitar a realidade como ela é e vamos acrescentar àquela tradição judaica da qual eu sou herdeiro, Jesus é herdeiro, vamos acrescentar essa tradição judaica um elemento ético, um elemento de convivência humana. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Ame o próximo como a si mesmo. Vai tu e faz a mesma coisa. Eu insisto, Kenneth, de citar a parábola do samaritano, sempre lembrando qual foi a pergunta que engatilhou essa parábola. Qual foi a pergunta que engatilhou essa parábola? A pergunta que engatilhou essa parábola foi: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Depois ele contesta e bate uma certa há uma discussão rabínica ali, né? Ali uma discussão entre eles dois, e aí Jesus, vendo que pelo argumento não ia conseguir vencer o rapaz, Jesus disse: deixa eu te contar uma história. E termina a história do samaritano dizendo o seguinte: vá você e faça a mesma coisa. Vá você e faça a mesma coisa em resposta à pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Então vejam que Jesus sai dessa lógica de causa e efeito, dessa lógica do Deus orquestrando. Jesus abandona isso e nos chama para enfrentar a realidade com outra percepção da divindade, né? Da divindade que trabalha agora a partir da imanência, a partir da encarnação, de dentro para fora da história, não de fora mais para dentro. Não é um Deus que está lá longe ou lá em cima, que são duas percepções, tanto do mundo antigo, o Deus lá em cima, como da metafísica, o Deus lá fora. Jesus abandona isso. O reino de Deus está no meio de vocês. Ele chegou, está aqui. Quer dizer, ele fala de Deus a partir da vida. Da vida. A gente está dizendo aqui, nós estamos enfatizando que essa fala sobre Deus é muito plural, é muito polifônica, etc. Aí talvez alguém pergunte: então, de onde devo falar? O que devo falar? Se a gente seguir a tradição de Jesus, o único lugar aceito pela tradição ligada a Jesus, a partir da qual podemos falar de Deus, não é do conceito das imagens dogmáticas e nem da religião que cercava Jesus, mas sim do campo fértil da lógica do amor. Porque sim, aqui é o lugar, porque o amor se dá na vida, o amor se dá no encontro, na caminhada. O amor não é pronto, o amor não é um conceito completo em si. Ele vai se descobrindo nas relações. Então, quer dizer, o único lugar seguro para se falar de Deus é o lugar da vida perpassada pela experiência do amor. Eu acho que não é nem tanto o amor enquanto conceito, que às vezes a gente fala de Deus é amor, então é um conceito. Não. Mas esse amor que é construído na relação do encontro na vida. É daqui, da vida eivada e perpassada pelo amor, que a gente pode falar com segurança de Deus, me parece, em Cristo, né? Nós podemos falar do amor a partir da experiência do encontro com o outro e a partir da experiência do sofrimento.
Porque é outra coisa que também a gente esquece, né? Que a Bíblia toda ela, é, é, é a resposta humana ao sofrimento. Quer dizer, é a resposta humana ao sofrimento e as diferentes reações ou as diferentes respostas que nós damos à realidade do sofrimento que temos. Porque nós temos, essa é a grande pergunta da filosofia, né? É a grande pergunta de todos nós. Por que sofremos? Por que há sofrimento? Ou, mais ainda, porque nós percebemos o sofrimento? Por que a gente atina por sofrimento? Por que que sofremos com o sofrimento? Por que eu sofro com o sofrimento? Né? Esse é o sentimento trágico da vida. Né? Por que eu tenho percepção do sofrimento? Por que eu tenho percepção da minha mortalidade? De que sou mortal e de que vou um dia morrer? Quer dizer, essa angústia que está presente em todos nós é a grande narrativa da Bíblia inteira. É a Bíblia inteira. São respostas humanas ao sofrimento. E o Novo Testamento, mais ainda. Mais ainda no sentido seguinte, de que ele nos toca mais de perto, porque Jesus nasce numa realidade de sofrimento, né? A narrativa bíblica é uma realidade de sofrimento, de mortalidade, de necessidade de exílio, de um rei perverso. Ele nasce dentro dessa realidade. Ele nasce dentro de uma realidade de abandono da própria família. Ele nasce dentro de uma realidade de má compreensão, de rejeição religiosa. Ele nasce dentro da realidade de pessoas que estão optando por uma percepção de Deus que não bate com a realidade da vida. Os fariseus que estão... Quer dizer, a narrativa bíblica toda ela, e o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade não é os Atos dos Apóstolos, né? É um espelhamento da vida de Pedro e de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa sobre o espelhamento de Pedro e Paulo. Depois eu quero até conversar com você sobre isso, que eu tenho uma teoria linguística sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Opa! E eu quero ouvir. Atos é um livro que eu tenho me detido algum tempo. Atos e Lucas, né? Atos isso, e Lucas Lucas Atos, e Atos. isso aí. Lucas e Atos, né? Eu tenho uma teoria toda minha, mas eu não posso nem falar agora, porque senão a gente pega metade dos nossos... Ou alguém vai roubá-la. Alguém vai roubá-la aí e vai usar. Mas, enfim, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que no primeiro round da luta, Tiago, um dos três, né, considerados pela tradição cristã, um dos três principais pilares da igreja, Pedro, Tiago e João, Tiago já morre no primeiro round, ao fio da espada de Herodes. Já no start, Estevão é apedrejado. E aí você tem o livro todo, ele banhado em conflitos, em tumultos, em crises. E como é que nós respondemos a essas crises? É interessante porque no trato redacional há uma tentativa em Atos de dizer todos viviam na comunhão, no partir do pão, mas o próprio texto ele entra em tilt, né? Ele se desfaz, porque você tem um programa, parece que é bem organizado, sem conflitos, mas você logo na abertura já tem conflitos das mulheres gregas, já tem conflito entre os apóstolos, já tem uma série de conflitos e crises. Quer dizer, o trato redacional não dá conta da realidade pulsante das crises internas da própria comunidade, né? Claro. Depois a gente fala sobre Atos. Mas, Gondim, você disse uma coisa aqui, eu acho que pode... assim, a linguagem, voltando aqui, né? A linguagem polifônica de Deus, você encontra também essa linguagem polifônica em Jesus. Você tem diferentes percepções sobre Jesus na Bíblia e inclusive nos textos paulinos. Quer dizer, considerados os textos de Paulo. Você não tem apenas uma revelação no Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus. Você tem diferentes percepções, diferentes... Porque
Eu li um livro da Fiorilli sobre Schule Fiorenza? isso. Em nome delas? Não, Godinho, História de uma Heresia, só uma questão sobre de a ordem aqui. gnose. Só uma coisa. O papo está muito bom, só que a live vai cair daqui 4 minutos. O que eu quero propor? Porque está tão gostoso que passa rápido demais. O que eu quero propor aqui? Se por acaso a live cair, eu vou reiniciar, voltamos e aí fechamos. Tudo bem? Assim para ti? Então, você que está nos ouvindo aí, não some não. Se cair, vamos voltar para terminar. E a gente volta. Se cair, não. Vai cair, né? Vai cair, Vai cair. Quando cair? Quando cair? Tá bom. Então, você tem diferentes percepções, porque as comunidades cristãs, que é outro esforço do fundamentalismo, de dizer que havia uma igreja primitiva, a igreja primitiva. Havia igrejas que nem conheciam a outra, nem sabiam da outra. Cristianismos das origens, né? Igrejas e comunidades no mundo antigo que a notícia chegava meses e meses depois de um evento, que tiveram percepções de Jesus como um mero curandeiro, outras tiveram uma percepção de Jesus como o Messias político que viria mesmo resgatar Israel, impor uma ordem mundial. Você tem percepções de Jesus como o grande conquistador do mundo, o grande imperador que está assunto aos céus, governando, rodeado de anjos. Quer dizer, eles tinham percepções completamente distantes, muitas vezes, umas das outras, e essas comunidades, e o que é belo é que elas não entravam em conflito, porque não havia o esforço ainda naquela época de você ter uma só visão, uma só percepção. Esse esforço não sequer fazia parte do mundo antigo. Quer dizer, o mundo antigo de uma verdade única, de uma verdade reta, de uma verdade ortodoxa. Isso não existia. O mundo antigo... Isso é coisa da modernidade racionalista. Essa unidade do saber, essa coisa da relação linear do conhecimento, isso é muito moderno. O pessoal é difícil a gente considerar isso. É muito moderno. É muito racionalista. É completamente outro ao jeito como o contexto bíblico pensa a realidade. E é por isso que a dogmática, a gente tem que levar em consideração, a dogmática é sempre uma violência com o texto. Sempre. Exatamente. Porque o texto não se propunha a isso, né? Exatamente. Agora, Gondim, você falou uma coisa aí que eu acho que é um link para a gente, é uma questão que estava aqui para a gente ir fechando. O sofrimento é o lugar onde se fala de Deus nas Escrituras e na tradição. Agora a pergunta: o sofrimento, então, não deveria gerar mais uma teologia negativa, apofática, do que uma teologia... uma teologia apologética, conceitual? Ou seja, o sofrimento não deveria gerar em nós um movimento contrário, não deveria produzir em nós uma teologia do silêncio do que uma teologia do grito, uma teologia da relativização da verdade do que uma teologia da afirmação de conceitos? Não teria que ser uma teologia negativa e não o contrário? O Kenner, eu vou de novo aqui fazer o trabalho dos seus ouvintes aí. Né? É bom você antes explicar a teologia negativa e o que é a teologia apofática. Okay. Porque muita gente... eu escrevi um texto dizendo há algum tempo que eu me considerava um apofático humanista. E o mundo parece que caiu na minha cabeça, porque as pessoas nem sabiam o que era apofático e humanista é uma palavra maldita. Então faz o seguinte, aproveita esse espaço e explica o que você estava dizendo nesse texto. A teologia apofática é aquela teologia que prefere não afirmar. Ou a teologia negativa é aquela que diz que melhor a gente entende dizendo o que não pode ser do que o que é. Né? Apofática no sentido de que eu tenho uma experiência com o divino, eu tenho uma experiência com
com Deus, ou eu tenho uma experiência mística, ou eu tenho uma experiência que fez sentido para mim, mas essa experiência, ela, por mais que eu tente expressá-la com palavras, e se eu tentar expressá-la com palavras, eu acabo empobrecendo a própria experiência. Porque a experiência é muito maior do que aquilo que eu poderia expressar com palavras. Paulo teve uma experiência apofática. Subiu aos céus e disse: o que vi lá eu não tenho como dizer. São João da Cruz e todos os místicos da igreja falavam dessa experiência. Eu tenho uma experiência com o divino, né? O que Rudolfo Otto fala, né? Essa experiência com Tremendo. um mistério tremendo, aquilo que para mim é indizível, que a Bíblia chama de imarcessível, insólito. E se eu tentar explicar para vocês, eu vou empobrecer aquilo que eu... Então, deixa eu ficar com ela. Ela faz parte da minha vida, ela enriquece a minha história. Então, sobre Deus, é essa experiência. Eu tenho que calar. É a experiência de Moisés diante da sarça ardente. Se eu falar, eu não explico direito o que foi que aconteceu, porque o nome dele, que se chama por 4 letras sem vogais e que é impronunciável, é impronunciável. Eu estive diante do divino, eu não sei como eu não sei explicar. Então, a teologia negativa diz assim: eu não sei explicar o amor de Deus, mas eu sei dizer para você que ele não é um Deus vingativo. Isso eu posso dizer de Deus. Porque se ele for um Deus vingativo, nós estamos nas mãos de um monstro. Se ele é um Deus de mistérios, nós estamos se Deus é um Deus do mistério, no sentido não do impronunciável, mas no sentido Deus do mistério, daquele que faz do outro lado o que eu aqui fico vendido e rendido, se Deus é assim, eu estou na mão de um maquiavélico, de um Deus que trama às escondidas. Um Deus que trama às escondidas, eu posso dizer que na revelação, eu posso dizer que ele não é assim. Porque se ele for assim, nós estamos perdidos. Então, a teologia negativa é essa teologia do silêncio. Exato. Da contemplação. É a teologia que leva a sério o Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exato. É no silêncio que encontrareis a vossa salvação. Quer dizer, é no não falar, mas no perceber, no sentido impronunciável da palavra. Agora, Gondim, a nossa história, de alguma forma, tem uma história vinculada profundamente com o pentecostalismo. Não seria exatamente essa glossolalia, essa língua não língua, essa experiência da um sinal de que a fala sobre Deus realmente ela é sempre muito descompassada? O melhor jeito de falar é não falando, né? Por lábios gaguejantes, né? Por lábios gaguejantes. Bom, quer dizer, então, Gondim, a gente pode falar, mas tem que falar com muito temor, com muita provisoriedade, com muita fragilidade sobre Deus. Ou seja, se tivermos a coragem de romper com o silêncio para falar dessa imensidão que nos engole, se tivermos coragem, ousadia de criar discursos para descrever o indescritível, temos que fazê-lo com muita humildade, né? Com muita fragilidade, com muita compreensão de pequenez. Tipo a música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que desatar os nós. Quer dizer, se eu quiser, eu tenho que me humilhar, eu tenho que perceber que ele é nada, nada, nada. Quer dizer, ele está muito além dessa minha potência da linguagem. O problema não é falar, né? O problema é o espírito que fala, né? O problema é quem fala, do jeito que fala, a partir de que lugar fala. Se o lugar for um lugar de fragilidade, da kenosis, eu acho que o falar é possível e, de certa forma, necessário, né? Há muitos anos eu li uma história que eu
hoje considero uma história fictícia, nem sei a razoabilidade histórica dela, se ela de fato aconteceu ou não. Mas não importa. A história em si é muito linda. A história de que, quando Alexandre o Grande finalmente conquistou Israel, ele tinha uma missão de entrar no Santo dos Santos para conhecer o Deus dos judeus. E diz que ele invadiu o templo e foi lá no Santo dos Santos, rasgou lá as cortinas e entrou, e ficou profundamente decepcionado, porque lá não tinha nada. Porque era um vazio, né? Porque lá era um vazio, né? E eu achei essa história, desde que a ouvi, eu achei essa história muito linda. Quer dizer, essa grande ausência. Simone Weil trabalha esse conceito. Simone Weil chegou o Roger aqui, desculpa, Gondim, meu filho chegou aqui agora. O que você Beijo para ele. Pode. Assim pode, né? Seu Roger. Assim pode, né? Em plena live pode tudo. Pode tudo. Eu tinha essa técnica com meu pai. Eu procurava me Nas achegar horas... ele quando ele estava perto dos amigos e tal. Nas horas frágeis. Mas a Simone Weil, ela trabalha muito esse conceito, eu acho ele muito lindo, que é uma teologia apofática, de Deus como a grande ausência. Isso aí. A grande ausência não como abandono, mas a grande ausência como a possibilidade da nossa realização. Porque ela usa, inclusive, essa metáfora. A ilha só existe porque o mar se retrai. Se o mar não se retraísse, tudo seria mar. Se Deus não se retrai da sua onipotência, da sua grandeza, da sua presença toda, não haveria humanidade. Quer dizer, o espaço da nossa humanidade é esse espaço da retração. Então, essa coisa do vazio, não como abandono, não como num pensamento metafísico, não como nada, metafisicamente pensando, mas como nada, como possibilidade de realização. Eu preciso desse espaço para me realizar como humano. Eu preciso do meu espaço para tomar as minhas decisões. Esse é o espaço da maduridade. E ela trabalha esse conceito. Eu acho isso muito lindo, de você pensar a divindade não como um Deus que tudo se impõe, não um Deus que tudo faz, que tudo age, porque aí nós não seríamos nada, nós não existiríamos. Interessante isso, porque a partir do momento que este mar que se retrai e nos permite participar da construção da história, nós temos que fazê-lo de forma madura, mas ao mesmo tempo de forma estupefata, de forma deliciosa, de forma de se deliciar em Deus. Quer dizer, você vai na liberdade, se permitindo também se vislumbrar com essa grandeza e entender a sua limitação nesse processo, né? Eu acho que isso nos lança, Ricardo, nos lança, Gondinho, aquela coisa que nos trouxe, inclusive, um pouco essa discussão, esse debate, né? Hoje nós estamos num momento em que parece que está tudo muito estranho, difícil de compreender, né? Uma série de narrativas. É um sofrimento que nos cerca e não só nos atinge, mas nos desestabiliza também, porque é como se não conseguíssemos dar conta, a gente não sabe direito o que vem, é uma incerteza profunda, e esses espaços são perigosos porque eles produzem uma série de possibilidades de falar sobre Deus, né? Que podem ser possibilidades perversas, que tiram essa maturidade, que anula o nosso lugar das escolhas, que pode sacralizar, né? Sacramentar, na verdade, a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de compreensão. Ou seja, nós podemos ser convocados para um ato litúrgico, supostamente por piedade, mas, no fundo, para esconder a nossa imaturidade diante do caos. Quer dizer... A minha mulher, ela tem uma frase aqui que ela gosta muito de falar com os nossos filhos, e eu vou usar, é um tanto quanto pesada, mas eu vou usar assim mesmo. Ela diz assim, deixa a água bater na bunda, que aí ele se vira. Às vezes
e o Bonhoeffer trabalha isso também. O Bonhoeffer ele diz o seguinte: o único Deus que pode nos ajudar é o Deus ausente. Por que ele pode nos ajudar se ele se ausentar? Porque aí a gente sente a água bater na bunda e vai se virar. É isso aí. E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. E Jesus disse isso para os discípulos também. Está no Evangelho de João. É necessário que eu vá. Eu tenho que ir embora. Porque se Jesus não vai embora, não existiria igreja. Não existiria possibilidade de construção histórica de uma igreja. Existiria Jesus e os discípulos como satélites ao redor dele para sempre. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, e vocês sentirem a água bater na bunda, vocês não vão tomar as decisões que precisam tomar. Você não vai agir como você precisa agir. E eu acredito assim que o mundo que nós experimentamos agora, a água bateu. A água bateu na nossa bunda, está batendo na nossa bunda e vai vir até o nariz da humanidade. E aí a responsabilidade histórica nossa. A responsabilidade histórica nossa, se nós vamos tomar decisões, agir como se nada tivesse acontecido e tocar a humanidade do jeito que ela vinha, como um carro a 350 km por hora numa estrada precária, era assim que a gente estava lidando com a vida, ou se diante dessa pancadona que nós recebemos, nós vamos agora, diante dessa realidade que se apresentou para nós de uma forma aguda, porque essa realidade já existia de injustiça social, de abandono das favelas, de assimetria no tratamento médico. Pane na saúde. Pane na saúde, não haver equipamentos suficientes para todo mundo, isso a gente já experimentava, mas não de forma aguda. Agora agudizou, agora está na nossa cara, está gritando na nossa cara. Se diante dessa realidade que grita na nossa cara, nós vamos fazer de conta, e como você falou, nos esconder através de jejuns, nos esconder através de orações em praça pública, de joelhos, ou se nós vamos tomar as medidas que são necessárias para, ao sair dos isolamentos, das quarentenas e dos lockdowns, se a gente vai sair com um pouco mais de responsabilidade com o meio ambiente, com comunidades mais fragilizadas. Como é que nós vamos sair disso? Ou seja... Assim, a história está na nossa mão. A história está na nossa mão. Quer queiramos, quer não. Somos nós que vamos tomar as decisões. Somos nós que vamos agir ou não. E eu quero dizer para todos que estão aqui conosco na live o seguinte: esquece essa ideia de que você vai sair da quarentena e nós vamos sair desse período e você vai voltar para aquele velho mundo lá. Impossível. Será uma outra realidade. Nós vamos viver numa outra realidade de mundo. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que essa nova realidade de mundo vai ser melhor ou pior. Vai depender de como nós vamos tomar as decisões que precisamos tomar. E eu acho que o falar de Deus pode contribuir para esse processo, positiva ou negativamente. Quer dizer, sim, de acordo com como falarmos, inclusive o Brasil, que é um país tão cristão, não é? Que lê tanta Bíblia, nós somos, entre católicos e evangélicos, aí mais de 80%. Só evangélicos, segundo a Datafolha, 33%. Quer dizer, a maneira como falarmos ou como construímos a ideia de Deus, de fé, a partir desta catástrofe, desta crise, isso vai ser fundamental para as relações humanas, para a percepção da vida, em todos os setores e níveis, econômicos, político. Quer dizer, um exemplo, será que nós vamos sair desse contexto fazendo política partidária como a gente faz? E usando o nome de Deus, e Deus como uma espécie de legitimador das nossas incompetências e da nossa falta de caráter político e religioso? Quer dizer, nós vamos sair dessa quarentena tratando o ser humano e a fé do mesmo jeito? Nós vamos sair dessa quarentena lendo a vida teologicamente, como a gente tem feito? Porque, se for assim, nós só vamos aprofundar o pior que havia antes desse tempo, me parece. Exatamente, exatamente. E mais ainda, vamos sair dessa crise com aquela velha concepção que foi o discurso predominante entre nós, de um Deus assimétrico,
sem critérios, de um Deus privilegiando alguns em detrimento de outros. Quer dizer, nós vamos sair com essa percepção da divindade de um Deus manhoso, de um Deus manhoso. Essa é a ideia prevalecente na maioria das igrejas evangélicas desse país, de um Deus manhoso, de um Deus que reúne um auditório com 5.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, ou 500 pessoas, e brinda 1, ou 2, ou 10, e deixa os outros 490 para voltar na semana que vem e ver se conseguem alguma coisa. É essa visão de Deus que nós queremos manter entre nós. Está claro, está óbvio que assim como a chuva e o sol vêm sobre todos, também a peste vem sobre todos e todas. Nós não podemos imaginar que Deus esteja sem critério nenhum, permitindo que alguns morram em salas de UTI, médicos e médicas. Mais de 61 médicos já morreram, 65 médicos morreram na Itália, Kenner. Me diga, era projeto de Deus, é projeto de Deus que essas pessoas morram? Com qual objetivo? Quer dizer, eles estavam mais em pecado do que nós? Ou eles são melhores do que... O que é isso? Quer dizer, nós temos que sair dessa imagem, nós temos que sair dessa imaginação. A gente tem que sair do... A gente tem que romper com a igreja medieval de uma vez por todas. Tem. O grande problema nosso é o seguinte, a Bíblia é um livro escrito a partir de uma realidade de mundo primitivo, que os bichos falam, que tem monstro, que tem serpente que anda, que o sol para. Isso é um mundo primitivo. Interpretada por teólogos que fizeram valer a sua teologia desde a Idade Média. Grande maioria das concepções que nós temos hoje são de teólogos medievais, inclusive do próprio Lutero, que é de um período tardio da Idade Média. Não é? O Lutero ainda é Idade Média. Quer dizer, ele pode estar ali no nascedouro da modernidade, mas ele ainda é. A mentalidade ainda é Idade Média. Então, veja, nós estamos com um livro que é um livro que tem, sim, uma visão de mundo primitiva, uma visão de mundo primitiva, predominantemente interpretada por uma mentalidade medieval, e nós vivemos num mundo de alta tecnologia, de ciência, de astronomia. Então, se a gente não fizer esse trabalho, nós vamos viver o tempo inteiro em guerra com as percepções e com as visões. E a nossa fala sobre Deus será sempre uma fala com uma tendência genocida, machista, desumanizadora, pessimista. Porque muito da antropologia que prevalece nas nossas doutrinas é uma antropologia pessimista da Idade Média, em que as grandes pestes da Idade Média não tinham explicação e eles colocavam na conta do ódio de Deus pela humanidade. Então, esse pessimismo medieval, do tanto que Deus detestava a humanidade, ainda está na cabeça de muita gente. Da ira de Deus, do desdém de Deus, Deus cobrando pelo pecado. Perfeito. Tá ainda, ela prevalece. Perfeito. Bom, Ricardo Gondim, eu acho que agora é hora da gente ir parando. Sabe que passou muito rápido e a ideia na programação aqui que nós fizemos era sempre termos essa conversa em 1 hora. Mas a coisa foi tão bonita, tão gostosa, assim, fluiu tanto, que não foi possível fazer numa live só. Não foi possível. Tá bom. E eu já proponho que a gente faça uma outra live. Vamos fazer uma outra live para eu puxar aqui com você, já que você disse que gosta muito do texto de Atos dos Apóstolos, para eu colocar aqui a minha teoria particular sobre Lucas e Atos. Vamos fazer o seguinte? Eu estou fazendo uma série de lives lá no meu Instagram, lá no kenner.terra. Conversei com o Felipe dos Anjos, Bruno, conversei com uma galera lá. Não sei se você está fazendo isso também.
eu vou fazer agora uma reformulação para as próximas semanas. Vamos dialogar então sobre Atos por lá? Vamos. Eu vou fazer então a agendazinha e vou te mandar. Tá a Jerusa está na lista também, para a gente conversar um pouquinho sobre a tese dela. Ela está aqui do lado, e ela já disse que pode entrar em contato com ela, que dá certo. Eu já entrei, a gente já conversou. Agora eu vou só estruturar a agenda e a gente volta lá no meu Instagram, no teu Instagram. Um beijo no Vanderlei por mim. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí acompanhando também. Então, Ricardo, muito obrigado pela generosidade, pelo espaço, pela conversa, pela reflexão. Eu acho que esse tipo de reflexão... uma coisa boa que está surgindo aí na quarentena, né? Quanta coisa bonita tem sido aí produzida. A Unida está se relendo, não é? Ela está se permitindo fazer uma reflexão sobre o seu lugar, o que alcançar. Ou seja, a quarentena para nós da Unida, para mim especialmente também, tem servido como espaço de análise mesmo dos nossos lugares, de ressignificações. A igreja brasileira precisa passar por isso. Creio que você também já tem feito essa reflexão. Como funcionar depois da quarentena? Nós aqui da Unida temos feito profundas reflexões sobre isso. Ô, Kena, só antes da gente encerrar e para encerrar, as grandes teologias que nós hoje lemos e que a gente considera de peso e de fôlego foram escritas no pós-Segunda Guerra Mundial. Okay. Moltmann, Tillich, Barth, todos esses aí pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito mesmo. Por quê? Porque a crise, uma catástrofe, ela nos desnuda das nossas ilusões, das nossas formulações que estavam congeladas, elas põem em xeque tudo aquilo, nos desestabilizam. E eu digo aqui em casa, eu estou desestabilizado. Puxou meu pé. Eu jamais imaginei. Você teve na Bethesda há algumas semanas. Ali a gente nem sonhava. Nem sonhava. Nós conversamos pelo WhatsApp um evento que se ia organizar na Bethesda, não é isso? Pois é. Está cancelado. Estava todo planejando já para maio e a gente... E, de repente, quer dizer, está todo mundo desestabilizado. Puxaram o tapete debaixo dos nossos pés. Excelente oportunidade da gente colocar em xeque, da gente reformular, repensar. E eu quero dizer, viu, Kena, que vocês da Unida têm um espaço muito grande, porque para muita gente não vai dar muito efeito, porque Jesus disse lá na parábola do rico e do Lázaro, que se o morto ressuscitasse, mesmo assim eles não dariam ouvidos. E eu acredito que tem um grupo que não há diálogo, as coisas não vão funcionar. Mas para muita gente está caindo uma ficha, o eureka está acontecendo e dizendo assim, epa, peraí, eu preciso rever aqui os meus conceitos. Exatamente. Eu não sou profeta não, mas eu quero dar uma profecia aqui bonita. Muita coisa bonita vai surgir em termos de produção, depois dessa crise toda, e eu sei que muita coisa vai vir da Faculdade Unida. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Qual fórum? A Jerusa está falando aqui de um fórum. Vem aqui. Fórum São Paulo. Sim, do fórum que a gente... Do polo. A Jerusa queria... Isso. Eu falei no começo e volto a dizer. Nós temos um polo que já está organizado no espaço da Igreja Bethesda, e você pode se inscrever, pode fazer os cursos pela Unida. Daqui a pouquinho esse espaço vai funcionar com movimentos presenciais também, após essa saída melhorada que teremos da quarentena. O polo vai funcionar com algumas coisas presenciais aí, mas online nós já temos todo o material à disponível, todos os cursos disponíveis. E se quiserem mais informações, Gondim, a quem podem procurar aí? Para que telefone ligar? WhatsApp, pode. No WhatsApp, qual o WhatsApp, Jerusa? Espera aí que a Jerusa vem aqui. E eu vou anotar o número aqui. Então, aí. Gondim, enquanto a Jerusa está chegando, mais uma vez, muito obrigado.
Foi uma conversa bonita demais. Eu estou aqui muito feliz por esse momento que a gente passou e das coisas que aqui surgiram e da reflexão. Ainda bem que isso vai ficar gravado para depois voltarmos a esse bate-papo. Eu acho que essa tua fala no final, ela vai ter que ser... A Jerusa acabou de colocar no chat aí. Pronto, está colocado aqui. Quem quiser, então, mais informações sobre o Polo, aí na Bethesda, é só procurar esse número aí, ó, 95785-4213 ou 1155480500. É isso? Isso. Tá aí. Muito bem. Um abração. Um abração. Um prazer. Um beijão. Cuidem-se todos e todas. Fiquem em casa e vamos em frente. Amém. Deus abençoe todos vocês e todas vocês que participaram com a gente. E voltamos com mais encontros aqui nesse espaço daqui a uns dias. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.